E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Lucas Carvalho e hoje o tema é soma dos ângulos internos de um triângulo. Vou tentar mostrar de uma maneira bem simples como é que a gente obtém a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, tudo bem? Então primeiramente eu vou pegar uma folha em branco, uma folha qualquer, e vou dividir essa folha em um triângulo. Veja que eu não vou medir essa folha, não vou fazer nenhuma medição, só vou dividir em um triângulo qualquer, né? Então, ó, pegar aqui esta folha, cortar ela, formando um triângulo. Pronto. Vejam que nós temos aqui agora um triângulo qualquer, sem nenhuma medida de ângulo mostrada nele. Eu vou pegar aqui só para ficar mais fácil de visualizar e vou marcar os ângulos desse triângulo. Tem esse ângulo aqui de amarelo, ou de azul, desculpa, eu sou daltônico, mas dá para ver que é azul. Vamos ter esse outro ângulo de amarelo. E esse outro ângulo de verde. Temos aí três ângulos desconhecidos de um triângulo, mas que, não importando quais as medidas, a soma deverá ser a mesma. Então, como é que a gente pode fazer para descobrir a soma desses triângulos, dos ângulos internos desse triângulo? Vamos aqui recortar esse triângulo e juntar esses ângulos para ver como é que fica. Então, ó, quando eu juntar esses ângulos, ó, vermelho, azul, ou verde, azul e amarelo, veja que forma este ângulo aqui, esse ângulo raso. Professor, não sei que ângulo raso é esse. Vamos formar aqui nesta folha de papel. Essa folha de papel tem esse ângulo de 180 graus. Veja que ao juntar todos nesse mesmo ponto, amarelo, o azul e o verde, encaixa exatamente nesse ângulo de 180 graus. Então, ó, nós podemos pegar, juntando estes três ângulos, forma justamente um ângulo de 180 graus. Então, não importa como foi desenhado o triângulo, quando eu somar os ângulos internos deste triângulo, obrigatoriamente a soma tem que dar 180 graus. Vamos ver um exemplo prático, como é que a gente resolveria uma questão sabendo disso agora. Exemplo 1. Qual a medida do ângulo X? Qual a medida do ângulo X? Vamos focar aqui. Qual a medida do ângulo X no triângulo abaixo? Então aqui nós temos um triângulo com ângulos internos de 70, 80 e esse ângulo X que é desconhecido. Quanto é que vai ser a medida desse ângulo X? Bom, a gente acabou de ver que se eu somar os três, se eu juntar, tem que dar 180 graus. Então, quanto é que eu já tenho? Eu já tenho 80 e 70. Juntando esses dois, 80 mais 70, eu já tenho um total de 150 graus. Ora, se eu já tenho 150 graus e o total tem que dar 180, quanto é que vai valer o ângulo X? O ângulo X vai valer o que falta para 180 graus, ou seja, os 180 menos o que eu já tenho, que é 150 graus. Então, X será um valor de 30 graus. Pode somar aí com o valor que tinha antes. 30 mais 70, 100. 100 com 80, 180 graus. Muito fácil, não é não? Vamos ver mais um exemplo. Bom, o exemplo 2 diz o seguinte. Qual é a medida do ângulo representado por X na figura a seguir? Então, veja que essa figura não é um triângulo, mas é um quadrilátero, onde pode ser dividido em dois triângulos. Então, veja que esse quadrilátero pode ser dividido dessa forma aqui, ó. Onde vou ter um triângulo à esquerda e um triângulo à direita. Professor, mas como é que me ajuda a resolver isso? Bom, vamos usar o conhecimento que a gente acabou de ver no exemplo anterior.
eu tenho aqui, nesse triângulo à esquerda, dois valores, 40 graus e 60 graus. Isso já me dá o resultado de dois ângulos, da soma desses dois ângulos. 60 mais 40. Quanto é 60 mais 40? É 100, professor. Pronto. Então, eu já tenho 100 aqui. Mas a soma dos três ângulos tem que dar quanto? 180 graus. Então, esse outro ângulo aqui tem que ser um valor cujo valor somado com 100 graus tem que dar 180 graus. Ou seja, esse ângulo tem que ser 180, que é o valor total, menos o valor que eu já tenho, que é 100 graus. 180 menos 100 vai dar 80 graus. Então, esse valorzinho aqui desse ângulo que estava faltando no triângulo era 80 graus. Agora, para achar esse ângulo x, eu tenho que saber quanto é esse ângulo aqui, ó. Quanto é esse ângulo de amarelo. Porque a soma desse ângulo de amarelo com o ângulo x tem que dar 180 graus, porque eles são suplementares. Tudo bem? Mas para saber esse ângulozinho de amarelo, eu também tenho que saber esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo de verde. Quanto é que vale esse ângulo de verde? Repare que esse ângulo de verde com esse ângulo de 80 graus formam um ângulo de 180 graus, porque eles são suplementares, ó. Forma esse ângulo de meia volta, que é igual a 180 graus. Tudo bem? Então, esse ângulo de verde será quanto? Será os 180 menos o que eu já tenho, que é quem? 80 graus. 180 menos 80 graus, 100 graus. Claro que dava para fazer esse ângulo pela propriedade do ângulo externo de um triângulo. Só que, como a gente não viu ainda, nós vamos fazer pela propriedade dos ângulos suplementares. Então, esse ângulo aqui de verde é 100 graus. Então, agora sim, dá para saber quanto é esse ângulo de amarelo. Se eu já tenho 100 e já tenho 30, quanto é que eu tenho no total? 100 mais 30 é igual a 130 graus. E esse ângulo de amarelo é justamente o valor que falta para completar a soma dos ângulos desse triângulo à direita, que é 180 graus. Então, esse de amarelo será quanto? Será os 180 graus menos o que eu já tenho, que é 130 graus, que vai dar 50 graus. Então, esse ângulo de amarelo é 50 graus. Tudo bem? Pronto. Como é que eu acho esse valor de x? Repare que também esse ângulo x com esse ângulo amarelo formam um ângulo meia volta, um ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo x será quanto? Esse ângulo x será o valor que falta para 180. 180 menos o que eu já tenho, um ângulo suplementar que é 50 graus. X será igual a 130 graus. Espero ter ajudado. Qualquer coisinha volta o vídeo para ver como é que foi feita a resolução. E um abraço para todos.